Bom, Klemer, bom dia. Antes de até mesmo a gente falar sobre o jogo, né? Queria que tu comentasse essa questão aí do... A competição é longa, precisa de elenco com não só qualidade, mas quantidade, né? Já perdesses aí 5 jogadores, né? 2 que não estávamos aproveitando, que eram os garotos da base, o Luiz Henrique e o Krigor, Vacaria, o Alisson e o Arthur. Né? A gente tem que se preocupar com o time em campo, tem essa questão toda de saindo jogadores, né? Queria que você falasse sobre isso, o que já tem em mente aí em relação a conversa com a direção em termos de contratações e especificamente, né, o que o Arthur alegou para deixar o Brasil, até porque ele vinha sendo utilizado, o último jogo acabou entrando contra o Londrina. Bom, o pior de tudo isso aí é alguns jogadores desses aí, por exemplo, o próprio Arthur mesmo era um jogador que não tinha ônus para o clube, né? Foi dentro daquela parceria que a gente fez com o Internacional de trazer alguns jogadores, alguns a gente pagava alguma parte do salário e outros viriam só pelo fato de estar na vitrine, de poder estar jogando, né? E o Arthur era um desses. O que foi alegado foi que questão financeira, né? O Criciúma, se não me engano, é para o Criciúma que ele está indo e ofereceu um salário alto para ele, e aí não tem como a gente segurar, né, o jogador, até porque no próprio contrato dele, entre Brasil e Inter, se eu não me engano, tem essa situação de se aparecesse alguma outra coisa que fosse vantajosa para o atleta e para o clube, até porque o Internacional não vai mais pagar o salário dele, quem vai pagar agora é o Criciúma, entendeu? Então, é uma coisa que a gente não tem como segurar. O que a gente tem que fazer agora é a situação de poder trazer porque o Arthur é um jogador de nível, né? Jogador de time de Série A, já jogou campeonatos importantes, é um jogador que vinha tendo uma regularidade, teve algumas situações, alguns erros dentro, mas faz parte, como todos os outros atletas tiveram aí também. Mas era um atleta que estava focado aqui. Infelizmente, essa situação a gente não tem como segurar, entendeu? Até porque você já sai, fica fora da nossa ossada. E agora é tentar buscar aí opções, né? A gente está vendo algumas outras opções aí para que possa recompor esse tipo de situação, né? Atletas que tenham qualidade, mas dentro, né, do planejamento aqui financeiro do clube. O Brasil agora vai para 2 jogos fora, né? A exceção do jogo contra o Curitiba e o primeiro tempo contra o Paysandu, o Brasil até fez partidas boas fora dos seus domínios, né? E agora vai para 2 enfrentamentos com equipes. O CRB, que está na zona de rebaixamento, o Oeste está mais ou menos junto ali com o Brasil. E tu podendo, até mesmo se quiser repetir a equipe, dar uma tranquilidade maior para que o Brasil possa fazer um enfrentamento legal contra nesses 2 jogos agora. Sim, o que me deixa feliz, o que me deixou feliz essa semana, né, e a semana passada foi uma semana de treinamento bom que nós tivemos, né, um rendimento não só com o placar com o Figueirense, mas o rendimento foi muito bom da equipe, né, dos atletas. A tendência é que a gente repita, isso acho que qualquer treinador quer fazer, né, como eu venho falando para vocês aqui. A gente hoje, claro, com a saída de alguns jogadores, mas nós temos aí só o Everton que está no departamento médico, o pessoal está todo mundo à disposição aí, e a gente vai tentar aí, a gente tem uma quantidade, né, limitada de jogador para viajar, e dentro dessa limitação poder levar aqueles jogadores que a gente acha que possa utilizar lá, porque nós vamos fazer 2 jogos fora agora e fazer com que esse desempenho desse time que foi aqui contra o Figueirense possa ser lá fora. Então eu acho que esse é o maior desafio nosso, é tentar dar uma consistência para a equipe, para que essa equipe possa repetir as atuações boas, né? A atuação boa que fez aqui contra o Figueirense, nesses 2 jogos fora, e conquistar o máximo de pontos possível que a gente possa conquistar para a gente poder não cair naquela zona de desconforto de novo. É um jogo fora de casa, o adversário certamente vai se jogar para cima do Brasil, porque vai estar precisando de vencer o jogo, Klemer. Utilizar a mesma equipe, mas de repente mudar um pouco a maneira de jogar, por se tratar de um jogo fora? A gente que às vezes tem tentado fazer isso em algumas situações, né? Mas os atletas eles têm que entender, a equipe tem que entender
que a gente tem um momento de sofrer, né? Na hora que a equipe adversária está pressionando, está atacando, está buscando, né? Mas o diferencial disso é que na hora que a gente tiver com a posse da bola, a gente possa jogar. E às vezes em alguns jogos fora a gente está abdicando disso. Isso é uma coisa que eu tenho cobrado muito deles. Eu falo sempre em relação ao tamanho de campo, entendeu? Ao setor, ao fator local. Isso não modifica a maneira da gente jogar, né? O torcedor, ele vai estar lá, vai apoiar, o estádio vai estar cheio, com certeza. Pelo que eu tenho informações, até baixou o preço do ingresso para poder o torcedor empurrar. Mas eu sempre falo para eles, vocês têm que chamar isso como se fosse dentro da casa de vocês. O ruim é jogar sem torcida, tá entendendo? O bom é jogar com torcida, independente seja adversário ou a favor, mas chama aquilo como se estivesse jogando em casa, entendeu? E aí eu dou essa liberdade para ele, para na hora que nós estivermos com a posse da bola, a gente arriscar um pouquinho mais, a gente acreditar, principalmente no setor de velocidade da nossa equipe, no setor de chegada, de aproximação, de trabalhar também em cima do setor defensivo do adversário, a gente poder pressionar, e tirar proveito, né, do momento da equipe, né, momento que eles estão passando de muita pressão, assim como nós estávamos aqui no jogo passado. É um momento que a obrigação deles é ganhar, e a gente tem que ser inteligente também, estar focado no jogo, né, principalmente no setor de marcação e principalmente quando a gente tomar essa bola, a gente buscar o setor ofensivo para poder matar o jogo, ser cirúrgico, né? Porque você imagina, se a gente fizer um jogo no CRB, o desespero aumenta e a gente tem que tirar proveito disso. E é isso que eu tô conversando bastante com eles e fazendo. Essa semana eu fiz muito esse trabalho de transição, principalmente a transição ofensiva, para que a gente possa, no jogo, tirar proveito. Falando nessa transição ofensiva, né, o jogo, talvez modelo, aí, esse jogo do Brasil contra o Londrina, mas o Brasil começou a engrenar mesmo depois dos 30, 35 da primeira etapa, onde o Cálice e o próprio Totti, né, começaram a acertar mais, entrar mais na partida. Passa por ele esse teu modelo de transição ofensiva, para que o Brasil possa chegar na frente e, quando chegar, não desperdiçar tantas chances. Acho que cada um tem a sua função, né, dentro de campo. Não adianta o Cálice e o Totti se movimentar e os outros não ter essa movimentação. Então eu dou liberdade, eu trabalho isso muito dentro do campo, a situação de troca, né, de movimentação, de posição, mas sempre com o espaço preenchido para que o jogador que esteja com a posse da bola tenha a opção de passe, né, de movimentação. Então eu sempre falo isso dentro do sistema que a gente joga. Quando isso acontece, há um rendimento maior da equipe, há uma movimentação maior, uma posse de bola maior. Então o desgaste da nossa equipe é muito menor, mas isso tem que ser feito dentro do jogo, né? Então, quando um ou dois jogadores às vezes estão abaixo desse rendimento, a equipe sente um pouquinho. Então, a gente acredita que cada jogador que entrar dentro de campo vai dar a sua participação a melhor possível para que isso possa acontecer, essa movimentação. É claro que tem alguns jogadores que são um pouco mais diferentes, que tem pelo fato da característica. O Totti é um, o Cálice é um, que são jogadores de muita movimentação, né? O Itaqui é o jogador do passe, da metida da bola, né? O Lorenzi é um cara que movimenta muito, né? Briga, é um brigador. O próprio Luiz Eduardo, que é um cara que sai para jogar, que dá o passe até para os nossos extremos jogar. Então, o Éder, sem comentário, pela fase que está passando, né? A situação do apoio, o Colasso com qualidade também. Então são jogadores aí que se forem para dentro de campo com esse intuito, com esse pensamento de não só segurar a pressão do CRB, porque vai ter momentos que isso vai ter que acontecer, mas eu falo pela parte ofensiva, de na hora de ter a posse da bola, ter a mesma coragem que nós temos aqui quando nós jogamos com os nossos adversários lá fora, com certeza a equipe pode trazer um resultado bom. Claro que é muito recente a saída do Arthur Klemer, mas é algo que já começa a te dar uma dorzinha de cabeça, te preocupar pelo fato de os jogadores estarem saindo e, por enquanto, o Brasil não ter contratado ninguém ainda, as rodadas vão se sucedendo, o Brasil, claro, continua com o mesmo grupo, até conquistou um resultado favorável contra Londrina, mas, como eu te falei antes, precisa de grupo, é uma questão que o Brasil precisa resolver o quanto antes, trazer reforços. É sempre preocupante quando você perde um jogador que tem qualidade, né? É claro que
que a reposição ela vai ter que acontecer, até porque no mínimo você tem que ter pelo menos 2 jogadores da mesma posição dentro de um plantel, né? Aí você não tem improvisação. E a gente, com certeza, junto com o presidente, com o Vinícius, aí nós estamos correndo atrás, né, o mais rápido possível para poder repor essas posições aí, para poder, né, o campeonato é longo. Você vê que hoje mesmo nós estávamos ali no treino e a gente vê que o grupo reduz, né? Quando você perde 1, 2, 3 jogadores, o grupo reduz bastante e a gente tem que repor, até porque o campeonato é longo e a gente vai necessitar desses jogadores. Não tem jogador aqui, dificilmente um jogador vai jogar todos os jogos, né? E a gente tem que ter pelo menos um jogador ali suplente que tenha quase a mesma qualidade do que está jogando. Como eu sempre falei, para ver aquele duelo, para ver aquela competitividade, para não deixar o jogador na zona de conforto, entendeu? Então, esse é o pensamento. Mas é claro, também a gente tem que ter a consciência de ter todos os jogadores, aqueles jogadores aqui que querem ficar no Brasil, que querem vestir a camisa do Brasil, que querem. Não adianta a gente tentar segurar algum jogador aqui que o pensamento que está no Brasil, mas o pensamento está em outro lugar. Então, no momento, nós estamos trabalhando no Brasil, nós temos que fazer o melhor pelo Brasil, né? Com todas essas dificuldades que estão acontecendo, de jogadores saindo, de clubes pagando mais para os jogadores. É claro, às vezes isso para nós é ruim, né? É ruim porque desmonta todo aquele mecanismo que você vem trabalhando desde o começo. Mas é o que a gente tem, a gente vai trabalhar muito para tentar repor essas posições aí e trabalhar com os jogadores que tem aqui para poder fazer o melhor. O Bruno está com 2 cartões, né? É um risco que corre, né, para ficar fora do jogo contra o Oeste. O William, zagueiro, faz aquela função de lateral esquerdo ou, de repente, o Itaqui também pode ser utilizado em caso de necessidade? Nós temos dois jogadores. O Itaqui, que é um jogador mais maduro, né? O William é um jogador novo, mas vem treinando muito bem, que ele joga tanto de zagueiro como de lateral, mas é um jogador mais defensivo, na parte defensiva. O Itaqui tem essa... já jogou vários jogos, inclusive comigo aqui de lateral esquerdo, né? É um jogador que está um pouco mais maduro, até pelo fato da reposição de meio campo ali. É uma situação que, se houver de ficar fora do jogo, nós temos aí, se não me engano, 5 ou 4 jogadores pendurados, entendeu? Então, se for necessitar, aí a gente vai ver como é que vai estar depois do jogo. Se tiver de colocar ali ou improvisar o Itaqui na lateral esquerda ou botar o William, eu acho que não vai ter problema nenhum, dependendo da equipe que a gente for montar para jogar contra o Oeste. Mas a preocupação agora é primeiro o CRB, para que a gente possa fazer um bom jogo lá.